Que a paz do Senhor esteja com todos e que a semana de cada um seja repleta de bênçãos e da presença de Deus. Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, não pede licença. Ele é direto, confrontador e, para muitos, absolutamente necessário. Estamos com o capítulo 4 do livro Por que Tardo Pleno Avivamento, do autor Leonard Ravenhill. E o título do capítulo já joga a questão na mesa, né? Onde estão os Elias de Deus? É uma pergunta que ecoa, né? E a premissa do Ravenhill é muito afiada. Ele já começa dizendo que o problema nunca foi a localização de Deus. Ah, sim, ele está no trono. Exato. A questão, para o autor, é sobre a ausência de pessoas. Pessoas com a mesma fibra espiritual, a mesma coragem e, acima de tudo, a mesma vida de oração de um profeta como Elias. Exatamente. Então, nossa missão aqui hoje é desvendar essa provocação. A gente vai analisar o que o Ravenhill via como a essência do poder de Elias, porque ele traça uma linha tão dura entre um pregador e um profeta, e tentar entender por que essa mensagem que foi escrita lá no meio do século XX parece ter sido escrita para hoje. Vamos nessa? Vamos lá. Para começar, vamos entender o cenário. O Ravenhill não economiza nas tintas para descrever a época de Elias. Ele fala de uma nação, Israel, em profunda apostasia. Sim. O que isso quer dizer na prática? É só um desinteresse geral pela fé ou é algo mais ativo? Ótima pergunta. Porque a palavra apostasia pode soar meio técnica, né? Mas no contexto que o Ravenhill descreve, não é só apatia. É uma substituição deliberada, nacional. Uma troca. Uma troca. A rainha Jezabel não apenas ignorou a fé em Deus, ela ativamente instituiu a adoração a Baal. Ela importou os profetas dela e perseguiu os de Deus. Então, a apostasia aqui é traição ativa. Como o autor mesmo diz de um jeito poético, o sal perdera seu sabor, o ouro perdera o polimento. Era uma crise espiritual completa. Entendi. E o que eu acho fascinante na análise do Ravenhill é a resposta de Deus a essa crise toda. Hoje, a gente talvez pensasse em criar um comitê, lançar uma campanha, uma nova organização. Ah, com certeza. Mas a resposta de Deus, segundo o livro, foi outra. Completamente outra. Sim, Deus não enviou um anjo, não baixou um decreto. Ele levantou um homem. E o texto faz questão de frisar que era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que a gente. E essa é a chave. Essa é a chave do argumento dele. O poder de Deus se manifesta através de indivíduos de carne e osso que se consagram e decidem se colocar na brecha, sabe? A solução para uma crise nacional foi uma pessoa. E o segredo dessa pessoa, desse Elias, é de uma simplicidade que chega a ser desconcertante. O Ravenhill resume a vida e o poder dele em duas palavrinhas: e orou. É isso. Ele não diz e pregou ou e organizou. Não, é e orou. Isso chega a ser uma crítica, não? É uma crítica direta. Tem uma citação nesse capítulo que é um soco no estômago das nossas estruturas religiosas. Ele diz assim: se a igreja hoje contasse com tantos intercessores quanto são seus conselheiros, teríamos um avivamento dentro de um ano. Uau! É uma afirmação radical. Ele está dizendo que a nossa aposta está em estratégias, em programas, enquanto a verdadeira fonte de poder, a intercessão, a oração fervorosa está sendo deixada de lado. Isso me leva para o próximo ponto, que é onde o texto fica bem afiado mesmo. O Ravenhill cria esse contraste muito forte, quase uma oposição entre duas figuras: o pregador e o profeta. Ah, sim. Essa distinção é o coração do capítulo. Para o Ravenhill, o pregador em geral é uma figura popular. É eloquente, ajuda as pessoas, constrói coisas. Ele diz que o pregador pode ajudar muita gente sem prejudicar ninguém. Uma figura que agrada. Exato. O profeta, por outro lado, é uma figura de confronto. A lealdade dele não é com a plateia, mas com a verdade de Deus, por mais dura que ela seja. Nas palavras do autor, os profetas de Deus agitam a todos e deixam o diabo louco. Mas será que essa dicotomia é justa? Não pode existir um pregador com toque profético? Eu acredito que ele usa essa hipérbole para forçar uma autoanálise, sabe? O foco dele não é a técnica, mas a fonte da mensagem e o resultado dela. A pergunta que ele força a gente a fazer é: nossa mensagem está primariamente agradando ou confrontando?
Entendi. O pregador, na visão dele, é aclamado. O profeta, invariavelmente, vai ser perseguido. O Ravenhill até lista as acusações que um profeta moderno receberia. Quais seriam? Seria chamado de antipatriota por criticar os pecados da nação, de desequilibrado por ir contra a maioria, de cruel porque a mensagem dele corta como uma espada de dois gumes. Isso se conecta com outra reflexão quase cínica que ele faz sobre como a gente lida com os heróis da fé do passado. É uma passagem brutalmente honesta. É brutal. Vale a pena citar. Ele diz: nós escrevemos as biografias deles, reverenciamos seus feitos, fazemos qualquer coisa, menos imitá-los. Apreciamos o sangue que eles derramaram, mas não deixamos que se derrame nenhuma gota do nosso. Que paulada! É uma crítica ao que a gente poderia chamar de consumismo espiritual, né? A gente quer o produto final, o legado do santo, mas se recusa a pagar o custo de produção. Que seria o sacrifício, a solidão, a oração radical. Exatamente. A gente admira o resultado, mas tem pavor do processo. Faz todo sentido. E para provar o ponto dele, ele faz um exercício de imaginação. Ele diz que se João Batista, com aquelas roupas e comendo gafanhoto, aparecesse hoje pregando arrependimento, ele não duraria um mês solto. Seria preso. Ou internado numa clínica psiquiátrica. O mesmo para Elias. Seriam acusados de serem julgadores, de não abrandarem a mensagem. Isso mostra o abismo que existe entre o ideal bíblico, que a gente diz admirar, e o que a gente de fato pratica. Ok, então o papel do profeta é exigente e solitário. Mas, como a gente falou, Ravenhill diz que isso não vem de força humana. Tudo volta para a fonte, para um tipo bem específico de oração. O que era tão diferente na oração de Elias? A diferença fundamental, segundo o texto, é que Elias viveu com Deus. Isso é mais do que só ter um horário de oração. Significa que a perspectiva dele estava alinhada com a de Deus. Ele sentia o que Deus sentia. Isso. Ele se entristecia com o que entristecia a Deus, se irava contra o pecado como Deus se ira. Por isso as palavras dele não eram suaves. O autor diz que elas abrasavam o coração das pessoas como um metal incandescente. Porque vinham de um coração que queimava em sintonia com Deus. Perfeito. E o exemplo máximo disso é a oração no Monte Carmelo. O confronto com os profetas de Baal. Exato. Ravenhill chama aquela oração de uma obra-prima de concisão. Foram poucas palavras, mas ele logo adiciona um ponto crucial. Orações públicas, curtas e poderosas, só podem ser feitas por quem tem uma vida de comunhão longa e secreta com Deus. O poder público é forjado no secreto. Exatamente. E o objetivo não era se autopromover. Era para que se saiba que tu és Deus em Israel, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. O foco era 100% na glória de Deus. E tem uma ideia nesse trecho que eu acho fascinante, porque é muito contraintuitiva. A ideia de dificultar as coisas para Deus. Isso é genial. Elias não só montou o altar, ele mandou encharcar tudo com 12 cântaros de água. Qual a lógica disso? Capítulo. A nossa tendência humana é sempre querer ajudar a Deus, né? Facilitar o caminho. Criar as condições ideais. Isso. Ravenhill até cita Abraão tentando ajudar a promessa com Ismael, um ato que ele chama de loucura. Elias faz o oposto. Ele cria um cenário humanamente impossível. Um sacrifício ensopado não pega fogo. Ponto. Ele remove qualquer outra explicação. Exato. Se o fogo viesse, só poderia ser de Deus. O autor diz que Deus gosta de ver uma oração assim, com tal audácia, porque ela mostra uma fé que não depende de circunstância favorável. Isso muda tudo sobre como a gente pensa em oração. E o Ravenhill usa isso para criticar as nossas próprias orações, né? Sim, ele vira o espelho pra gente. Ele argumenta que muitas das nossas orações, sendo honestos, não passam de conselhos que estamos tentando dar a Deus. São centradas no nosso ego, nos nossos problemas, no sucesso da nossa igreja. A oração de Elias era teocêntrica, focada em Deus. As nossas, muitas vezes, são antropocêntricas, focadas num homem. A meta para ele deve ser só e unicamente a honra de Deus. Chegando perto do final do capítulo, depois de construir tudo isso,
O Ravenhill apresenta um diagnóstico que, para mim, foi o mais surpreendente de todos. Ele diz que o maior problema que Deus enfrenta hoje não são as ideologias seculares. Exato. Essa é a virada no argumento. A gente esperaria que ele apontasse para inimigos externos, o comunismo, o liberalismo, mas ele aponta para dentro. Ele afirma que o grande problema de Deus hoje é o fundamentalismo morto. Fundamentalismo morto. Parece uma contradição de termos. Como algo pode ser fundamentalista, apegado aos fundamentos e ao mesmo tempo estar morto? Essa é a genialidade da expressão. Um fundamentalismo morto é uma fé que tem toda a doutrina correta no papel. A teologia é impecável, a ortodoxia é perfeita. Tudo certinho. Tudo nos trinques, mas falta o essencial: o fogo, a paixão, as dores de parto de uma vida espiritual genuína. É a fé que conhece a teoria sobre oração, mas não passa horas de joelhos. Conhece a doutrina do Espírito Santo, mas não vive no poder dele. É a fé correta, mas fria. E para o Ravenhill, isso é mais trágico para o reino de Deus do que a oposição aberta. Ele chega a ser muito duro com os líderes e educadores religiosos. Muito. Ele faz uma pergunta retórica que corta. Se os professores de seminários não choram pela condição do mundo, se eles não oram de verdade com fervor, como podem ensinar outros a orar? Uau! Ele está dizendo que transmitir conhecimento sem transmitir vida espiritual é inútil, só gera mais fundamentalistas mortos. E para fechar o raciocínio, ele usa umas analogias bem poderosas. Sim, duas que se destacam. A primeira: o avivamento é uma experiência da igreja, o evangelismo a expressão dela. Ou seja, primeiro a igreja precisa ser incendiada por dentro para depois poder iluminar o mundo lá fora. Faz sentido. E a segunda é a da geladeira e da incubadeira. Ele diz que a intenção de Deus nunca foi que a igreja fosse uma geladeira, para preservar a religiosidade, um lugar frio e estático, mas sim uma incubadeira, onde se desenvolveriam novos convertidos. Um lugar quente, vivo, que gera vida. Resumindo então, a mensagem do capítulo é um chamado de emergência para sair de uma fé que é só doutrinariamente correta e buscar uma fé que seja espiritualmente viva, poderosa. Exatamente. O argumento do Ravenhill é que o poder de Deus continua o mesmo. O trono não está vazio. O que está ausente é o elemento humano disposto a pagar o preço. Os Elias de hoje estão faltando, muitas vezes substituídos por uma autossuficiência confortável, uma fé teologicamente precisa, mas espiritualmente inerte. É um desafio direto à mediocridade. A mensagem do Leonard Ravenhill neste capítulo é, sem dúvida, um convite à reflexão profunda sobre a natureza da nossa fé e, principalmente, da nossa oração. Com certeza. É um chamado para deixar a superficialidade e buscar a profundidade e o poder que marcaram a vida de homens como Elias. E para deixar o pensamento final, sabe, ele insiste nesse contraste. O pregador é aclamado, o profeta é perseguido. Isso levanta uma questão bem provocadora para os nossos dias, né? Especialmente na era dos influenciadores e da busca por engajamento. Qual seria? O que é a popularidade massiva e o aplauso generalizado a uma mensagem espiritual podem, na verdade, revelar sobre a ausência do poder profético e confrontador dela? Uma pergunta que fica no ar. E a boa notícia é que a nossa análise deste livro tão impactante não para por aqui. Teremos um novo encontro para explorar mais um capítulo de Por que tarda o pleno avivamento. Por hoje, ficamos por aqui. Que Deus abençoe todos os ouvintes.